Continuação da leitura do Catecismo, nós estamos no parágrafo 121, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma parte da Sagrada Escritura de que não se pode prescindir. Os seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, porque a Antiga Aliança nunca foi revogada. Efetivamente, a economia do Antigo Testamento destinava-se, sobretudo, a preparar o advento de Cristo, Redentor universal. Os livros do Antigo Testamento, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontram-se sublimes doutrinas a respeito de Deus, uma sabedoria salutar a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces. Neles, em suma, está latente o mistério da nossa salvação. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A igreja, não sei porque ele ia alegria do nada. A igreja combateu sempre vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento, sob o pretexto de que o novo o teria feito caducar, o marcionismo. Novo Testamento. Abre aspas, a palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de quem acredita, apresenta-se e manifesta o seu poder do modo eminente dos escritos do Novo Testamento. Fecha aspas. Estes escritos transmitem-nos a verdade definitiva da revelação divina. O seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, os seus atos, os seus ensinamentos, a sua paixão e glorificação, bem como os primórdios da sua igreja sob a ação do Espírito Santo. Os evangelhos são o coração de todas as escrituras, enquanto são o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Na formação dos evangelhos podemos distinguir 3 etapas. 1. A vida e os ensinamentos de Jesus. A igreja sustenta firmemente que os 4 evangelhos cuja historicidade afirma sem hesitações, transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, realmente operou e ensinou para a salvação eterna dos homens durante a sua vida terrena, até ao dia em que subiu ao céu. 2. A tradição oral. Na verdade, após a ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos seus ouvintes, com aquela compreensão mais plena de que gozavam, uma vez instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo, iluminados pelo Espírito de verdade, as coisas que ele tinha dito e feito. 3. Os evangelhos escritos. Abre aspas, os autores sagrados, porém, escreveram os 4 evangelhos, escolhendo algumas coisas, entre as muitas transmitidas por palavra ou por escrito, sintetizando umas, desenvolvendo outras, segundo o estado das igrejas, conservando, finalmente, o caráter de pregação, mas sempre de maneira a comunicar-nos coisas verdadeiras e sinceras acerca de Jesus. Fecha aspas. O evangelho quadriforme ocupa na igreja um lugar único, de que são testemunhas a veneração de que a liturgia o rodeia e o atrativo incomparável que em todos os tempos exerceu sobre os santos. Abre aspas, não há doutrina melhor, mais preciosa e esplêndida do que o texto do Evangelho. Vede e retende o que o nosso Senhor e Mestre Cristo ensinou pelas suas palavras e realizou pelos seus atos. Fecha aspas. Abre aspas, é sobretudo o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário à minha pobre alma. Nele descubro sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. Fecha aspas. A unidade do Antigo e do Novo Testamento. A Igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente na sua tradição, pôs em evidência a unidade do plano divino nos 2 testamentos, graças à tipologia. Esta descobre nas obras de Deus, na Antiga Aliança, prefigurações do que o mesmo Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa do seu Filho encarnado. Os cristãos leem, pois, o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado.
Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento, mas não deve fazer-nos esquecer de que ele mantém o seu valor próprio de revelação, reafirmado pelo próprio Jesus, nosso Senhor. Aliás, também o Novo Testamento requer ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva, que recorreu constantemente a este método. Segundo o velho adágio, o Novo Testamento está oculto no Antigo, enquanto o Antigo é desvendado no Novo. Novum in veteri latet et in novo vetus patet. O novo está oculto no antigo, o antigo está patente no novo. A tipologia significa o dinamismo em ordem ao cumprimento do plano divino quando Deus for tudo em todos. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Assim, a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem o seu valor próprio no plano de Deus pelo fato de, ao mesmo tempo, serem etapas intermediárias desse mesmo plano. Quinto, a Sagrada Escritura na vida da Igreja. Agora a gente tem 3 citações, tá? Abre aspas. É tão grande a força e a virtude da palavra de Deus que ela se torna para a igreja apoio e vigor, e para os filhos da igreja solidez da fé, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. É necessário que os fiéis tenham largo acesso à Sagrada Escritura. Fecha aspas. Abre aspas. O estudo das páginas sagradas deve ser comum que a alma da Sagrada Teologia. Também o ministério da palavra, isto é, a pregação pastoral, a catequese, toda a espécie de instrução cristã, na qual a homilia litúrgica deve ser um lugar principal, com proveito, se alimenta e santamente se revigora com a palavra da Escritura. Fecha aspas. A igreja, abre aspas, exorta com ardor e insistência exorta com ardor e insistência a todos os fiéis a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo na leitura frequente da Sagrada Escritura, porque a ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo. Fecha aspas. Resumindo, omnis scriptura divina unus liber est, et ille unus liber Christo est, quia omnis scriptura divina de Christo liquitur, et omnis scriptura divina in Christus impletur. Toda escritura divina é um só livro, e esse livro único é Cristo, porque toda a escritura divina fala de Cristo e toda a escritura divina se cumpre em Cristo. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e, pelo fato de serem inspiradas, são verdadeiramente a palavra de Deus. Deus é o autor da Sagrada Escritura ao inspirar os seus autores humanos, age neles e por eles, e assim nos dá a garantia de que seus escritos ensinam sem erro a verdade da salvação. A interpretação das Escrituras inspiradas deve, antes de mais nada, estar atenta ao que Deus quer revelar, por meio dos autores sagrados, para a nossa salvação. O que vem do Espírito não é plenamente entendido senão pela ação do Espírito. A Igreja recebe e venera como inspirados os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Os 4 evangelhos ocupam lugar central, dado que Jesus é o seu centro. A unidade dos 2 testamentos deriva da unidade do plano de Deus e da sua salvação. O Antigo Testamento prepara o Novo, ao passo que o Novo dá cumprimento ao Antigo. Os 2 esclarecem-se mutuamente, ambos são a verdadeira palavra de Deus. E a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, tal como o próprio corpo do Senhor. Ambos alimentam e regem toda a vida cristã. A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Agora, para a gente finalizar essa leitura, eu vou ler o 3º e último capítulo da primeira sessão. Capítulo 3. A resposta do homem a Deus. Pela sua revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles, para os convidar e admitir a comunhão com ele. A resposta adequada a este convite é a fé. Pela fé, o homem submete completamente a Deus a inteligência e a vontade. Com todo o seu ser, o homem dá assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura chama obediência da fé a esta resposta do homem
a Deus revelador. Artigo 1. Eu creio. Primeiro, a obediência da fé. Obedecer na fé é submeter-se livremente à palavra escutada, por a sua verdade ser garantida por Deus, que é a própria verdade. Desta obediência, o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe é Abraão. A sua realização mais perfeita é a da Virgem Maria. Abraão, pai de todos os crentes. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio que faz da fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Abre aspas, pela fé, Abraão obedeceu o chamado de Deus e partiu para uma terra que viria receber como herança. Partiu sem saber para onde ia, fecha aspas. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, viveu como estrangeiro e peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, finalmente, Abraão ofereceu em sacrifício seu filho único. Abraão realiza, assim, a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé constitui a garantia dos bens que se esperam e a prova de que existem as coisas que não se veem. Hebreus 11, capítulo 1. Abraão acreditou em Deus e isto foi-lhe atribuído como justiça. Romanos 4, versículo 3. Fortalecido por essa fé, Romanos 4, versículo 20, Abraão tornou-se o pai de todos os crentes, referência em Romanos 4, versículos 11 e 18. O Antigo Testamento é rico em testemunhos desta fé. A Epístola aos Hebreus faz o elogio da fé exemplar dos antigos, que lhes valeu um bom testemunho. Hebreus, capítulo 11, versículo 2 e versículo 39. No entanto, para nós, Deus previra destino melhor, a graça de crer no seu Filho Jesus, guia da nossa fé, que ele leva à perfeição. Hebreus capítulo 11, versículo 40 e capítulo 12, versículo 2. Maria, feliz aquela que acreditou. A Virgem Maria realiza do modo mais perfeito a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que a Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. E dando o seu assentimento. Abre aspas, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Fecha aspas. Lucas capítulo 1, versículo 38. Isabel saudou-a, dizendo, abre aspas, feliz aquela que acreditou no cumprimento de quanto lhe foi dito da parte do Senhor, fecha aspas. Lucas, capítulo 1, versículo 45. É em virtude desta fé que todas as gerações a hão de proclamar bem-aventurada. Durante toda a sua vida e até a última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, a sua fé jamais vacilou. Maria nunca deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja venera em Maria a mais pura realização da fé. Segundo, eu sei em que pus minha fé. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Crer só em Deus. Antes de mais, a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo, e inseparavelmente, é o assentimento livre a toda a verdade revelada por Deus. Enquanto a adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade por ele revelada, a fé cristã difere da fé numa pessoa humana. É justo e bom confiar totalmente em Deus e crer absolutamente no que ele diz. Seria vão e falso ter semelhante fé numa criatura. Crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. Para o cristão, crer em Deus é crer inseparavelmente naquele que Deus enviou, no seu Filho muito amado, em que ele pôs todas as suas complacências. Deus mandou-nos que o escutássemos. O próprio Senhor disse aos seus discípulos, abre aspas, acreditais em Deus, acreditai também em mim, fecha aspas. João capítulo 14, versículo 1. Podemos crer em Jesus Cristo porque ele próprio é Deus, o verbo feito carne. Abre aspas, a Deus nunca ninguém viu, o Filho unigênito que está no seio do Pai, que o deu a conhecer. Fecha aspas. João capítulo 1, versículo 18. Porque viu o Pai, João capítulo 6, versículo 46, ele é o único que o conhece
e o pode revelar. Crer no Espírito Santo. Não é possível acreditar em Jesus Cristo sem ter parte no seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus, porque ninguém é capaz de dizer Jesus é Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. E também, abre aspas, o Espírito penetra todas as coisas, até o que há de mais profundo em Deus. Ninguém conhece o que há em Deus senão o Espírito Santo de Deus. Fecha aspas. Isso é 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Só Deus conhece inteiramente Deus. Nós cremos no Espírito Santo porque Ele é Deus. A Igreja não cessa de confessar a sua fé num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro, as características da fé. A fé é uma graça. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus declara-lhe que esta revelação não lhe veio da carne nem do sangue, mas do seu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 17. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para prestar a esta adesão da fé, são necessários a prévia e concomitante ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte o coração para Deus, abre os olhos do entendimento e dá a todos a suavidade em aceitar e crer a verdade. A fé é um ato humano. O ato de fé só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não é contrário nem à liberdade nem à inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Mesmo nas relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade acreditar no que outras pessoas nos dizem acerca de si próprias e das suas intenções, e confiar nas suas promessas, como por exemplo quando um homem e uma mulher se casam, para assim entrarem em mútua comunhão. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé submissão plena da nossa inteligência e da nossa vontade a Deus revelador, e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Credere est actas intellectus assentientis veritate divinae ex imperio voluntatis, ad Deo monte per gratiam. Crer é o ato da inteligência que presta o seu assentimento à verdade divina, por determinação da vontade, movida pela graça de Deus. Vou repetir. Crer é o ato da inteligência que presta o seu assentimento à verdade divina, por determinação da vontade, que é movida pela graça de Deus. A fé e a inteligência. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Nós cremos por causa da autoridade do próprio Deus revelador, que não pode enganar-se nem enganar-nos. Contudo, para que a homenagem da nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados de provas exteriores da sua revelação. Assim, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, a sua fecundidade e estabilidade são sinais certos da revelação, adaptados à inteligência de todos. Motivos de credibilidade, mostrando que o assentimento da fé não é, de modo algum, um movimento cego do Espírito. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma só dúvida. A fé procura compreender.
É inerente à fé o desejo do crente de conhecer melhor aquele em quem acreditou e de compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo exigirá, por sua vez, uma fé maior e cada vez mais abrasada em amor. A graça da fé abre os olhos do coração para uma inteligência viva nos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do desígnio de Deus e dos mistérios da fé, da íntima conexão que os liga entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para que a compreensão da revelação seja cada vez mais profunda, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa sem cessar a fé mediante os seus dons. Assim, conforme o dito de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Fé e ciência. Muito embora a fé esteja acima da razão, nunca pode haver verdadeiro desacordo entre ambas. O mesmo Deus que revela os mistérios e comunica a fé, também acendeu no espírito humano a luz da razão. E Deus não pode negar-se a si próprio, nem a verdade pode jamais contradizer a verdade. É por isso que a busca metódica em todos os domínios do saber, se for conduzida de modo verdadeiramente científico e segundo as normas da moral, jamais estará em oposição à fé. As realidades profanas e as da fé encontram a sua origem num só e mesmo Deus. Mais ainda, aquele que se esforça com perseverança e humildade por penetrar no segredo das coisas é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todos os seres e faz que eles sejam o que são, mesmo que não tenham consciência disso. A liberdade da fé. Para ser humana, a resposta da fé dada pelo homem a Deus deve ser voluntária. Por conseguinte, ninguém deve ser constrangido a abraçar a fé contra a vontade. Efetivamente, o ato de fé é voluntário por sua própria natureza. É certo que Deus chama o homem a servi-lo em espírito e verdade, mas se é verdade que este apelo obriga o homem em consciência, isso não quer dizer que o constranja. E isto foi evidente no mais alto grau em Jesus Cristo. De fato, Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo nenhum constrangeu alguém. Deu testemunho da verdade, mas não a impôs pela força aos seus contraditores. O seu reino dilata-se graças ao amor, pelo qual, levantado na cruz, Cristo atrai a si todos os homens. A necessidade da fé. Para obter a salvação é necessário acreditar em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nos salvar. Porque sem a fé não é possível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E chegar a partilhar a condição de filhos seus é uma continuação. Porque sem a fé não é possível agradar a Deus e chegar a partilhar a condição de filhos seus. Ninguém jamais pode justificar-se sem ela, e ninguém que não persevere nela até o fim poderá alcançar a vida eterna. A perseverança na fé. A fé é um dom gratuito de Deus ao homem, mas nós podemos perder este dom inestimável. Paulo adverte Timóteo a respeito dessa possibilidade. Abre aspas, combate o bom combate, guardando a fé e a boa consciência, por se afastarem desse princípio é que muitos naufragaram na fé. Fecha aspas. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, temos de alimentar com a palavra de Deus, temos de pedir ao Senhor que, normalmente, ela deve agir pela caridade, ser sustentada pela esperança e permanecer enraizada na fé da Igreja. A fé, vida eterna iniciada. A fé faz que saboreemos, como que de antemão, a alegria e a luz da visão beatífica, termo da nossa caminhada nesta terra. Então veremos Deus face a face, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, tal como ele é, 1 João capítulo 3, versículo 2. A fé, portanto, é já o princípio da vida eterna. Abre aspas, enquanto desde já contemplamos os benefícios da fé,
como reflexo no espelho, é como se possuíssemos já as maravilhas que a nossa fé nos garante havermos de gozar um dia. Fecha aspas. Por enquanto, porém, caminhamos pela fé e não vemos claramente. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, e conhecemos Deus como no espelho, de maneira confusa, imperfeita. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Luminosa por parte daquele em que ela crê, a fé em quem ela crê, a fé é muitas vezes vivida na obscuridade e pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos parece muitas vezes bem afastado daquilo que a fé nos diz. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a fé e tornarem-se, em relação a ela, uma tentação. É então que nos devemos voltar para as testemunhas da fé. Abraão, que acreditou, esperando contra toda esperança, Romanos capítulo 4, versículo 18. A Virgem Maria, que na peregrinação da fé foi até a noite da fé, comungando no sofrimento do seu filho e na noite do seu sepulcro. E tantas outras testemunhas da fé envoltos em tamanha nuvem de testemunhas. Devemos desembaraçar-nos de todo o fardo e do pecado que nos cerca, e correr com constância o risco que nos é proposto, fixando os olhos no guia da nossa fé, o qual a leva à perfeição. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Artigo 2. Nós cremos. A fé é um ato pessoal, uma resposta livre do homem à proposta de Deus que se revela, mas não é um ato isolado. Ninguém pode acreditar sozinho, tal como ninguém pode viver só. Ninguém se deu a fé a si mesmo, como ninguém a si mesmo se deu a vida. Foi de outrem que o crente recebeu a fé. A outrem a deve transmitir. O nosso amor a Deus e aos homens impele-nos a falar aos outros da nossa fé. Cada crente é, assim, um elo na grande cadeia dos crentes. Não posso crer sem ser amparado pela fé dos outros. E pela minha fé contribuo também para amparar. Hoje tá difícil a leitura, gente. Contribuo também para amparar os outros na fé. Eu creio. É a fé da igreja professada pessoalmente por cada crente, principalmente por ocasião do batismo. Nós cremos. É a fé da igreja confessada pelos bispos reunidos em concílio ou, de modo mais geral, pela Assembleia Litúrgica dos crentes. Eu creio é também a igreja, nossa mãe, que corresponde a Deus pela sua fé e nos ensina a dizer: eu creio, nós cremos. Olhai, Senhor, primeira parte do segundo artigo, olhai, Senhor, para a fé da vossa igreja. É, antes de mais, a igreja que crê e que assim suporta, nutre e sustenta a minha fé. É a primeira igreja que por toda a parte confessa ao Senhor. Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. A Santa Igreja anuncia por toda a terra a glória do vosso nome, como cantamos no Te Deum. Com ela e nela também nós somos atraídos e levados a confessar: eu creio, nós cremos. É da Igreja que recebemos a fé e a vida nova em Cristo pelo batismo. No ritual romano, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno: que vens pedir à Igreja de Deus? E ele responde: a fé. Para que te serve a fé? Para alcançar a vida eterna. A salvação vem só de Deus. Mas porque é através da igreja que recebemos a vida da fé, a igreja é nossa mãe. Abre aspas, cremos que a igreja é como que a mãe do nosso novo nascimento, mas não cremos na igreja como se ela fosse autora da nossa salvação. Fecha aspas. É porque a nossa mãe é também educadora da nossa fé. Segundo, a linguagem da fé. Não acreditamos em fórmulas, mas sim nas realidades que as fórmulas exprimem e que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não se detém no enunciado, mas na realidade enunciada.
No entanto, é através das fórmulas da fé que nos aproximamos dessas realidades. As fórmulas permitem nos exprimir e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e dela viver cada vez mais. A igreja, que é coluna e apoio da verdade, guarda fielmente a fé transmitida aos santos de uma vez por todas. É ela que guarda a memória das palavras de Cristo, é ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos, tal como uma mãe ensina os seus filhos a falar. E dessa forma, compreender e a comunicar. A igreja, nossa mãe, ensina-nos a linguagem da fé para nos introduzir na inteligência e na vida da fé. Terceiro, uma só fé. Desde há séculos, através de tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar a sua fé única recebida de um só Senhor, transmitida por um só batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm apenas um só Deus e Pai. Santo Irineu de Leão, testemunha desta fé, declara, abre aspas, a Igreja, embora dispersa por todo o mundo até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos discípulos a fé, guarda esta pregação e esta fé com tanto cuidado como se habitasse numa só casa. Nela crê de modo idêntico, como tendo um só coração e uma só alma, prega-a e ensina e transmite-a com voz unânime, como se tivesse uma só boca. Fecha aspas. Abre aspas, através do mundo, as línguas diferem, mas o conteúdo da tradição é um só e o mesmo. Nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição, nem as que se estabeleceram entre os íberos ou entre os celtas, as do Oriente, do Egito ou da Líbia, nem as que se fundaram no centro do mundo. Fecha aspas. Abre aspas, a mensagem da igreja é verídica e sólida porque nela aparece um só e o mesmo caminho de salvação em todo o mundo. Fecha aspas. Esta fé, abre aspas, que recebemos da igreja, guardamos-la nós cuidadosamente, porque sem cessar, sob a ação do Espírito Santo de Deus, tal como um depósito de grande valor encerrado num vaso excelente, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Fecha aspas. Resumindo, a fé é uma adesão pessoal do homem todo a Deus que se revela. Comporta uma adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus fez de si mesmo, pelas suas ações e palavras. Crer tem, pois, uma dupla referência à pessoa e à verdade. A verdade pela confiança na pessoa que a atesta. Não devermos crer em mais ninguém senão em Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo. Crer é um ato humano, consciente e livre, que está de acordo com a dignidade da pessoa humana. Crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede, gera, suporta e nutre a nossa fé. A igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. Nós cremos em tudo quanto está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a igreja propõe a nossa fé como divinamente revelado. A fé é necessária para a salvação. O próprio Senhor o afirma. Abre aspas, quem acreditar e for batizado salvar-se-á, mas quem não acreditar será condenado. Fecha aspas. Marcos capítulo 16, versículo 16. A fé é o antegozo do conhecimento que nos tornará felizes na vida futura. Agora temos o credo. Símbolo dos apóstolos e o credo de Nicéia, Constantinopla. Vamos primeiro ler o símbolo dos apóstolos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora vamos ler o credo de Nicéia Constantinopla. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Fiquem com Deus. Por hoje é só no Catecismo.